No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas sombras. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Ó Deus querido, receba a nossa adoração. Nesse culto, ó Deus querido, onde nós ouviremos boas músicas, músicas que exaltam o teu nome, músicas que nos lembram o significado do Natal. Há sempre o risco, Deus, de nos perdermos aqui nessa noite no fascínio da melodia, no entretenimento, e esquecermos que o motivo maior de estarmos aqui é a glória do teu nome. Nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te agradecer por Jesus, nós queremos lembrar tudo o que o Senhor tem feito e tudo o que o Senhor tem sido para nós. Visita-nos, ó Deus, com a tua poderosa graça e unção. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Para aqueles que hoje gostariam de adorar a Deus com os bens, nós temos esse momento no nosso culto em que nós fazemos isso. E quando nós vamos cantar a próxima música, você pode trazer os seus dízimos e ofertas, depositá-la nos gasofilaços da igreja, ou usar o QR Code do banco aí e fazer a transferência. Vamos fazer isso enquanto cantamos a próxima música.
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa noite nós não nos reunimos aqui para ouvir a execução musical primorosa dos nossos irmãos, músicos e do madrigal, tão bem dirigidos pelo maestro Tom. Nós estamos aqui para lembrar o dia em que o céu tocou a terra no lugar mais improvável, um lugar desqualificado para receber um rei. Local ocupado por animais e sem nenhum tipo de conforto. Hoje nós viemos lembrar que uma manjedoura em Belém recebeu um bebê, o Filho de Deus, no evento mais apoteótico da terra. Um acontecimento que dividiu a história e foi feito do mais puro amor, da mais pura graça e da mais pura compaixão. Tal acontecimento de tamanha envergadura é o nascimento de Jesus, o Redentor dos pecadores, Salvador dos homens caídos, o amor em pessoa que nos conduz graciosamente à eternidade. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto está lá em Gálatas 4, versos de 4 a 5. Em meio a tantas e tantas definições humanas sobre o Natal, a palavra de Deus é clara, direta e gloriosa sobre o evento que mudou a mim e a você também. O evento que alterou culturas e continua transformando povos ao redor do mundo. Mas o Natal não é um conceito. O Natal não é uma data. Mais precisamente, o 25 de dezembro, o Natal é uma pessoa cujo nascimento foi anunciado pelo profeta Isaías 700 anos da noite retumbante, 700 anos antes da noite retumbante na manjedoura de Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1, 14. Hoje celebramos essa verdade eterna. Cristo é o centro, Cristo é o sentido.
O Natal é Cristo.
Jesus nasceu, o anúncio não foi feito apenas aos homens. Na verdade, o céu inteiro entrou em festa. Havia motivos de sobra para uma verdadeira celebração, porque a compaixão em pessoa, o amor em pessoa, o perdão em pessoa estavam prontos para resgatar os filhos perdidos do Deus Todo-Poderoso. Isso nos lembra o 2º capítulo de Lucas, precisamente nos versos 13 a 14, onde está escrito assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Era uma notícia importante demais para ser guardada. Era preciso repetir, proclamar, cantar. Afinal, nada, nunca mais seria como antes. Salvação veio até nós.
menino nos nasceu não apenas como um símbolo de esperança, mas como a própria presença de Deus entre nós. Foi quando a promessa ganhou o nome Emanuel, Deus conosco. E assim a palavra se cumpriu, como anunciou o profeta Isaías. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isso está lá em Isaías, no capítulo 7, verso 14. Ele veio trazer paz onde havia desespero. Ele veio trazer luz onde havia escuridão e salvação a todos os que creem. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Ele é Emanuel.
Diante de um Deus que se entrega por completo, a única resposta possível é a entrega também completa do nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o que a palavra nos diz no capítulo 22 de Mateus, verso 37. Que esta canção seja muito mais do que uma música, que ela seja também uma resposta, que ela seja a trilha sonora da nossa consagração. Aos que querem descansar, que haja paz. Aos que longe estão do lar, as famílias a sofrer, que haja paz.
que haja paz, Senhor. Em um mundo marcado por conflitos, disputas, muita pressa e inquietações de toda ordem, o nascimento de Jesus trouxe uma promessa que atravessa os séculos. E foi exatamente isso que o madrigal acabou de cantar. Deixo com vocês a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Isso está escrito em João, no capítulo 14, no verso 27. Essa paz não depende das circunstâncias. Essa paz nasceu na manjedoura e reina em todo o coração rendido a Ele. E nós vamos rememorar um texto que diz assim, diante de um Deus que se entrega por completo, a única resposta possível é a entrega também completa do nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, verso 37. Que esta canção que o madrigal vai cantar agora seja muito mais do que somente uma música. Que ela seja também uma resposta. Que ela seja a trilha sonora da nossa consagração essa noite.
Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. O coral vai se assentar, se retirar, mas depois, ao final, voltará para cantar uma última música. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão nos visitando, nossos queridos visitantes. Sejam bem-vindos em nosso meio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós teremos uma breve meditação neste momento da palavra do Senhor. Breve sim, mas não pequena, porque a mensagem do Senhor é grandiosa. E eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem abrir ou acessar suas Bíblias, no texto de Mateus. Nós vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 1. Mateus 1. Nós vamos ler os versículos 18 a 25 sobre a mensagem do Natal. Sobre o que é a mensagem do Natal. Nós já cantamos, nós já ouvimos nas narrações, mas sobre o que é a mensagem do Natal. Olha como a palavra do Senhor nos diz nesse texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Gostaria de orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, ó Pai. Muito obrigado pela maneira maravilhosa que o Senhor tem declarado esta verdade. Jesus nasceu aos nossos corações. Que Ele nasça de fato, ó Deus, no coração daquele que ainda não Te conhece nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Tim Keller diz o seguinte: o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Sabemos, porém, que esta não é toda a mensagem. E o texto de hoje nos faz entender sobre essa maravilhosa mensagem, trazendo duas ênfases que estão nos nomes do Messias, que são mencionados nesse texto. Esse texto é um texto escrito por Mateus para dizer aos seus patriotas ou conterrâneos que Jesus Cristo é o Messias. Ele faz questão de mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, que Jesus é o herdeiro do trono de Davi, que Jesus é rei. Então Mateus, falando sobre isso, ele escreve um momento de crise aqui que houve no coração de José. Imagina a cena: José estava noivo de Maria e de repente Maria estava grávida. Uma cena estranha de fato. E José, sendo um homem justo, diz a palavra do Senhor, quis deixá-la secretamente para não envergonhá-la. Olha só a atitude de José. Então um anjo aparece para José e explica que este filho gerado em Maria é o próprio Filho de Deus. E é nessa explicação do anjo que nós entendemos o sentido, a mensagem do Natal. O anjo está explicando para José por que isso deveria acontecer desta forma.
José não estava entendendo. Como assim ela achou-se grávida? Então o anjo vai explicar: calma, José, eu tenho uma explicação e você vai entender a grandiosidade disso que está acontecendo em sua família. E a explicação do anjo, além de dizer que aquele que foi gerado é gerado ou foi gerado pelo Espírito Santo, é filho de Deus, o anjo diz a José que a mensagem do Natal é sobre Jesus. É a primeira coisa que está aí no versículo 21. Olha só como ele se refere ao Messias, o nome dado. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, literalmente, significa Yahvé é salvação. Em hebraico é o mesmo nome Josué, e sim, Josué, lá do Antigo Testamento, tipifica Cristo, porque foi ele que adentrou a terra prometida, que conquistou a terra prometida, e Jesus, de fato, conquistaria os céus para o seu povo, através da sua morte e ressurreição. Então, Jesus significa, esse nome belo, Yahvé é salvação. E o anjo explica para José por que era importante a vinda de Jesus dessa forma, porque ele, esse Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Sim, Jesus veio trazer salvação por causa dos nossos pecados. Muitas pessoas perguntam: mas eu não preciso de salvação, eu já consigo viver a minha vida tranquilamente. Sim, mas olha o pecado nos afasta de Deus, é por isso que nós precisamos de salvação. O pecado faz com que nós não mereçamos a vida eterna, e Jesus veio resolver exatamente esse problema, o problema do pecado, o problema do afastamento com Deus, e isso é a nossa redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7 nos diz o seguinte: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Romanos 6, 23, um texto bastante conhecido de todos nós, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tim Keller nos disse no início, citei ele, quando ele fala: o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Mas o próprio Tim Keller reconhece que existe um adicional a isso. Natal significa também que a salvação é pela graça. Se Jesus veio a este mundo para nos salvar, significa que nós não podemos nos salvar, porque senão não precisava do Deus eterno, imutável, Criador dos céus e da terra, vir a este mundo, se encarnar, nascer como um bebê numa manjedoura, para morrer numa cruz anos depois em nosso lugar. Então o Natal significa que a salvação é pela graça. Como C.S. Lewis nos diz, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que homens se tornem filhos de Deus. A primeira verdade então é que a mensagem do Natal é sobre Jesus, o Salvador de pecadores. A segunda verdade desse texto é que a mensagem do Natal é sobre Emanuel, o Deus encarnado com o seu povo. Olha a continuidade do texto a partir do versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. E aqui o texto vai citar Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus faz questão de explicar. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Aqui nós temos uma coisa maravilhosa em toda a Escritura Sagrada, um cumprimento de um princípio que nós falamos muito, por exemplo, em teologia bíblica, chamado princípio Emanuel. O que é isso? Deus se compromete a estar presente com o seu povo, em um relacionamento de aliança, para ser o Deus deles e para habitar com eles. Deus se compromete e cumpre em Cristo Jesus, por isso ele é chamado de Emanuel. De Gênesis a Apocalipse, nós temos esta ênfase, Deus habitando conosco. Gênesis 3:8, ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Na viração do dia, o Senhor andava com o homem no jardim. Em Levítico
26, 11 e 12, Deus fala sobre o seu tabernáculo, sobre a tenda que o povo ia adorar. E ele diz o seguinte: porei o meu tabernáculo, a minha morada no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Habitarei, andarei, serei o seu Deus. Todas essas ênfases de aliança, de promessa, de casamento. É isso que nós fazemos quando prometemos no casamento fidelidade e compromisso ao nosso cônjuge. Ezequiel 37, 26 a 27 também nos diz isso. Farei com eles uma aliança de paz. Falando sobre a nova aliança, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo, a minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Querem ver o cumprimento dessas promessas? João 1,14. E o verbo, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo habitou entre nós. Sabemos que Ele morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo para habitar o nosso coração. A sua presença é sim real. Mas chegará um dia, meus irmãos, que nós também teremos a presença física do nosso Senhor. E onde está isso? Apocalipse 21, 3, que diz: então ouvi uma voz que vinda do trono dizia: eis o tabernáculo, a morada de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu quero já concluir e finalizar essa meditação. Enquanto nós esperamos, nós podemos crer e confiar na promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou em João 14:3. E quando eu for e preparar um lugar, Ele já preparou na cruz do Calvário, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Lá em Mateus 28:20, Ele também nos promete que nesse momento que nós estamos aqui, nós não estamos sós. Nesse momento nós estamos, sim, com Ele, nessa presença real e espiritual, porque Ele nos disse: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Natal, portanto, meus irmãos, é a mensagem de salvação. Isso está claro para nós. Mas também é a mensagem da presença real de Deus com o seu povo. É a mensagem que, pela graça, não por nossos méritos, temos a vida eterna, mas que essa vida eterna começa aqui, agora, em nossa caminhada com Cristo. Relacional, pessoal e pactual. É aliança, é compromisso, é casamento. E nós podemos nos relacionar. Eu não sei se você já tem um relacionamento com Cristo. Talvez você já seja um crente antigo da igreja e conhece todas as verdades do Natal, mas não tem intimidade com o Senhor do Natal, com o Rei dos Reis, com o menino Jesus, com o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ter esse relacionamento. Emmanuel, Deus conosco. Ele salvará o povo dos seus pecados. Glória a Deus. Mas também Ele é Deus conosco e Ele está no meio de nós. E aqui só Ele é adorado e o nosso coração deve ser entregue a Ele. Louve, adore, agradeça, mas se relacione com Ele. Vamos orar? Por sua cabeça, quero já convidar o coral para subir enquanto nós oramos. Vamos orar e o coral encerrará com uma última canção. A vida eterna começa aqui. Jesus nos diz: a vida eterna é que te conheçam um único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A pergunta para motivar a sua oração nesta noite é: você conhece o Senhor Jesus não só mentalmente, mas de maneira relacional, pessoal e pactual?
Você já tem um compromisso com Ele de ser povo dEle e Ele ser o seu Deus pessoal? Se ainda não, em nome de Jesus, peça isso a Ele em oração. Entregue o seu coração inteiramente a Ele. Como cantamos, como ouvimos na palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Natal. Obrigado pela mensagem clara de que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Mas também obrigado pela mensagem clara que a salvação é pela graça e que em Cristo nós encontramos perdão e um relacionamento tão profundo, tão verdadeiro, tão genuíno, que nada pode nos afastar desse amor e desse relacionamento. Que o Senhor nos encha dessa verdade, que nós possamos ter intimidade com o nosso Senhor. Muito obrigado. Edifica a tua igreja. Salve vidas, ó Pai, nesta noite. Quebranta o nosso coração, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito seja sobre vós, povo do Senhor, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Todos juntos louvar.
bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Anápolis. Fique atento a essas informações importantes. Se você vier de carro, a sua entrada é pela Rua Desembargador Jaime. Para atender a igreja, temos 6 estacionamentos disponíveis. O estacionamento do laboratório, da clínica radiológica, 2 estacionamentos no prédio de educação cristã, um no subsolo, outro na quadra, além de 2 estacionamentos nos arredores da Praça Santana. O PEC, Prédio de Educação Cristã, está localizado ao lado do templo, onde fica o IPC Kids e as classes de EBD. É necessário chegar com antecedência para garantir mais comodidade para você e sua família. Atenção, papais! Nosso berçário fica localizado no templo da igreja, no térreo, ao final do corredor à direita. Além disso, nosso prédio conta com um acesso por escadas que leva à galeria, no segundo piso, onde estão disponíveis banheiros adicionais para maior comodidade. Nossos cultos e eventos são transmitidos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Eles ficam disponíveis nas plataformas e podem ser vistos a qualquer instante e acessados de qualquer lugar. Se você não quer participar das transmissões, temos locais reservados onde suas imagens não serão captadas, sendo eles no fundo do templo e na galeria. Em caso de dúvidas sobre as áreas, transmissões e captação de imagens, procure um diácono. Sua permanência nas áreas onde há transmissão ao vivo e captação de imagens é entendida como autorização e termos de consentimento do uso e tratamento de imagem pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Anápolis cuida de você e juntos fazemos uma igreja